Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 6, no versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: Quando o sábado chegou, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos que escutavam se admiravam, dizendo: De onde vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? Que tais milagres que realiza mediante suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se por causa dele. Disse-lhe Jesus: Não há profeta sem honra, senão em seu próprio povo, entre os parentes de sua casa. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, como essa palavra é forte, como essa palavra, aleluia, Jesus, ela nos ajuda mediante as frustrações que a gente passa, aleluia, Jesus. Porque aqui vai dizer, e aqui também nos revela também o seguinte, que Maria, ela só foi pura e virgem quando ela teve Jesus. E depois o Senhor concedeu que ela tivesse vários filhos com José. E vai dizer que, aleluia, Jesus, ele teve um irmão chamado Tiago, José, Judas e Simão. Mas também não é o Judas Iscariotes, tá? Que traiu ele. E também não é o Simão que virou Pedro. Não, não é. E vai dizer também que Maria teve irmãs com S, quer dizer mais que uma. Então o que aconteceu? Eles se escandalizaram com Jesus, porque isso acontece conosco, irmãos. Quando o Senhor nos levanta para fazer a obra, aleluia, Jesus, o que é mais triste hoje em dia é que não é somente os da casa da gente, a nossa parentela, mas às vezes é nossos próprios irmãos na igreja, até pastor também, que acha que Deus não usa a gente, que é só eles que são usados. Só aqueles que pregam, que são bem pentecostal. Que são aqueles levitas, que são levitas mesmo, né, que louvam só com o playback. Mas aqueles que louvam junto com a música, esses não têm valor. Aqueles que pregam de uma forma diferente, que a igreja não espera, né, que não é tão pentecostal, é mais tranquilo, que ensina a palavra. Não, esses daí não têm valor. Então, olha só a que ponto nós estamos hoje em dia. Aqui está falando da parentela. A gente sabe que muitas vezes a parentela assim não dá valor nenhum para gente, mas também não são todos, aleluia, Jesus. Porque se você outrora estava na bagunça lá, bebendo, fumando, e Deus transforma a sua vida, o seu pai e sua mãe vai ver essa transformação, aleluia, Jesus, na sua vida. Vai ver que você saiu da bagunça, vai ver agora que você só vai para a igreja, que as tuas vestes mudaram. Então, sim, tem muito pai e tem muita mãe que vai ter orgulho do filho, que agora prega, que agora louva. Mas diferente disso, irmãos, está mais profunda essa palavra. Irmãos, dentro da igreja não dão valor nenhum para você, até teu próprio pastor. Porque a palavra fala assim, que o que você fazer, ninguém precisa saber. A palavra vai mais a fundo ainda, ela diz assim, que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Que nem ao menos o seu esposo não precisa saber. Tem coisas que ele precisa saber porque às vezes ele está fazendo parte, ele está te ajudando ali. Mas tem coisas que ele nem precisa saber. E aí quando Deus te usa para fazer a obra igual Davi,
que foi lá e matou o leão e o urso? Ninguém sabia disso. Deus estava operando ali no anonimato, ali usando poderosamente, aleluia, Jesus. E aí, com os irmãos de Davi, Davi chega lá todo corajoso, cheio da graça de Deus, homem valente, corajoso, e diz assim: quem que é esse circunciso que está se levantando contra os filhos de Deus, aleluia, Jesus, contra o povo de Israel? Para você ver, e os irmãos falam o quê? Sai daqui, você não entende nada, você não sabe nada, você é um guri de nada, nós somos soldados. E os soldados tudo morrendo de medo de Golias. Então, para você ver, irmãos, Deus vai lá e tira. Entre tantos irmãos que Davi tinha, o Senhor foi lá e tirou um só. E a Bíblia nem fala nada do que aconteceu com o restante dos irmãos de Davi. Fala somente dele, que Deus honrou somente ele, o mais pequeno da casa. E assim, às vezes, é dentro da igreja, você é o mais pequeno dentro da casa, ninguém sabe das tuas obras. Sabe por quê? Porque você vive na palavra. Você não precisa contar para ninguém que você matou leão, que você matou urso, que Deus usou você para libertar uma alma. Aí quando você fala, quando você resolve dar um testemunho, a pessoa ainda se levanta com o espírito de inveja. Para você ver a que ponto nós estamos vivendo dentro da igreja. Mas fiel o Senhor, aleluia, que nos revela, ou usa profeta, ou usa em sonhos. Eu digo para você, Deus é tão fiel, irmãos, na minha vida, que quando alguém se levanta com o espírito de inveja, o Senhor, Ele me mostra em sonhos, aleluia, Jesus. E sabe como você pode saber disso? Quando, aleluia, Jesus, alguém se levanta com inveja contra a tua vida, é quando você está traindo o seu esposo. Quando você está traindo o teu esposo, se você é mulher, ou com uma outra mulher, ou você está traindo seu esposo com outro homem. Isto significa espírito de inveja contra a sua vida. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Sonhou isso? Se o Senhor te acordou de madrugada, já levanta para repreender. Para não dar briga, para não dar discórdia, porque daí o inimigo, se você não repreende ele, o espírito da inveja é o espírito que mata. Lembra de Caim e Abel? Caim não matou Abel por causa da inveja. Aleluia, Jesus. Matou, né? Matou fisicamente mesmo, matou mesmo, né? E a inveja hoje, irmãos, ela nos mata espiritualmente. Você começa com briga em casa, já não tem aquela unção de Deus, já não tem aquela graça, já é discórdia, é briga, é confusão e vira aquela bagunça, aquele dia vira um tormento para a tua vida. Então evite isso. Se o Senhor fala contigo através de sonho, como Ele fala comigo, eu estou te passando a revelação. Sonhou, se o Senhor te acordou, é porque Ele está falando, ó, eu te mostrei agora, levanta e vai repreender isso. Aí se você voltar a dormir de novo, quando você acordar de manhã, você ora e continua repreendendo aquilo para não haver da discórdia dentro da sua casa. Amém, irmãos? Então ficamos com essa direção do Senhor e não haja assim, porque todo aquele que agir com inveja e se levantar contra seu irmão vai ter a recompensa do Senhor. E você não vai gostar, você vai chorar por isso. Amém? Então fique com Deus e eu agradeço essa oportunidade dessa palavra no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.